Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Veia. Eu sou o Arthur Beberian. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Assim, o YouTube vai disponibilizar este conteúdo muito especial, muito necessário para o momento que estamos vivendo no Brasil. E o motivo principal que eu pensei nesse episódio é porque cada vez mais a gente tem avanços científicos, a gente tem a neurociência mostrando como é que o cérebro funciona, esse negócio de sinapse, neurônio, dopamina. Claro que a gente não vai entrar em nada molecular, mas só para ilustrar o quão a gente está falando cada vez mais desses termos, né? Da ciência, né? E aí, como é que fica a formação dos professores? Como é que fica a prática, o currículo educacional? Como é que isso pode contribuir para a educação? Como é que a neurociência, as práticas baseadas em evidências podem ajudar o professor, mas principalmente o aluno a aprender, o aprendizado do aluno? Então, eu tenho aqui dois especialistas que desenvolveram o seu mestrado, seu doutorado nesse assunto. Tem a prática clínica, eles também têm essa prática clínica, aplicando esses conhecimentos novos na educação. E então eu resolvi convidá-los, né? E é uma alegria receber então os doutores, doutora Camila Leon e doutor Gabriel Brito. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado você pelo convite. A gente que agradece. Como é que vocês chegaram na área de vocês? Quer dizer, por que vocês não escolheram outra coisa, né, para fazer? Tem tanta coisa para fazer, né? Arquitetura, engenharia. De repente eu vou trabalhar com educação, com pedagogia, neurociência, vou fazer doutorado, né? Que maluquice é essa, né? Fazer doutorado no Brasil, né? Bom, conta pra gente, Camila, como é que é a sua história aí? Como é que você chegou onde você chegou? Então, muitas pessoas, desde criança, sabem o que elas vão ser quando crescer. Não foi o meu caso. Não tinha vocação desde sempre, assim, né? Eu sempre brinquei de escolinha quando criança. E sou filha de pais que são professores. Meu pai é professor de espanhol, minha mãe é professora de matemática. Eu não sabia que seus pais trabalhavam com educação. E justamente por vir de um lar de pais educadores, eu pensei, não é essa a vida que eu quero para mim. Nunca é, né? O que os pais seguem, a gente não quer. Então, minha primeira graduação foi em turismo. Isso não está no currículo Lattes. Mas por que eu fui fazer turismo? Porque eu achava que eu não queria ser professora. Só que eu dava aula desde os 15 como professora de inglês numa escola de idiomas lá na cidade onde eu morava, né? Jacareí, interior de São Paulo. Bom, e aí, assim, só para encurtar a história, então, é só para contar que às vezes as pessoas me veem e falam: ai, Camila, um dia eu quero chegar lá, que legal. Nossa, meu sonho é fazer doutorado. Nunca foi meu sonho fazer doutorado. E aí, então, eu fiz turismo, mas continuei dando aula. Aí eu me formei, se chama turismólogo quem faz turismo, né? E aí continuei dando aula e falei, bom, então preciso ter uma experiência agora na área do turismo. Então, deixei durante 1 ano as aulas. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque daí, nesse 1 ano, trabalhando com evento na área do turismo e tal, foi que eu falei, puxa, eu gosto mesmo da sala de aula. Olha só. Ah, entendi. Na verdade, foi bom você se... Não é que você descobriu uma área nova, na verdade, você percebeu o quanto que você gostava de dar aula. E o turismo, assim... É claro, a paixão pela educação foi maior, mas você gostava também? Gosta também? Sinceramente, eu fui fazer turismo porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, estava bem perdida. E o turismo tinha disciplinas que me interessavam, tinham vários idiomas... Sei lá, fui, entendeu? Sem córtex pré-frontal ainda amadurecido, motivada pelo meu pai, fui. E foi bom, entendeu? Fiz vários amigos, tenho amigos até hoje. Isso me oportunizou ter experiências na área de... como que fala? Relações públicas, organização de eventos. Então, os meus amigos falam, nossa, a Cássia é muito RP, você consegue conectar as pessoas. Então, acho que vem um pouco aí dessa experiência na área aí do turismo. E aí, quando você ficou esse 1 ano e voltou, você já escolheu fazer... Aí eu achei que seria coerente eu fazer letras, porque eu dava aula de inglês. E consegui, então, voltar para a sala de aula. Daí eu saí do Instituto de Idiomas e fui mesmo para uma escola particular. Então, eu dei aula na educação infantil, Fundo 1, Fundo 2. Nossa!
Tive essa experiência que eu acho que para você hoje dar aula para professor, você tem que ter experiência em sala de aula, senão você fala de uma realidade que você não conhece muito bem, né? Faz toda a diferença, né? Eu acho. E aí o próprio curso de letras exige isso ou você foi... Ou você estudou e começou a dar aula? Como é que... Não, eu já estava na licenciatura, tá. E aí é tudo aquela coisa de cidade pequena. Eu tinha dado aula para uma criança no Instituto de Idiomas, que a mãe dela era diretora num colégio que precisava de uma professora de inglês e espanhol. Tá. E aí eu fui virar a professora de inglês e espanhol daquela escola. Você entrou, tá, na parte de idiomas, tá. Sem ter me formado ainda. Tá. Mas já foi a experiência ali, né? E aí, quando eu estava terminando a faculdade, surgiu uma oportunidade na minha vida de eu trabalhar numa empresa educacional que trabalhava com formação de professores. Olha. Eu entrei como estagiária, depois de 6 meses virei coordenadora de área, fiquei lá por 7 anos. Aí eu fui fazer especializações na área de ensino-aprendizagem de língua inglesa, que era com o que eu trabalhava. Então, formação de professores, desenvolvimento de material didático para as redes municipais de ensino. Olha, sempre voltado para idiomas, então também. Olha. Então eu brinco quando eu me apresento hoje em dia, eu falo, durante metade da minha vida eu fui professora de idiomas e a outra metade vai entrar agora que eu vou contar para vocês. Que aí, então, trabalhando com formação de professores, conhecendo várias realidades de vários municípios, né, tipo Osasco, Barueri, etc. Eu comecei a ver que os professores de idiomas das escolas públicas tinham mais dificuldade com as questões de inclusão. Olha. E aí, isso que foi me despertando o interesse de, poxa, né, falava para a empresa, a gente precisa trazer profissionais dessa área, né? E eles falavam assim, não, a inclusão é o próprio professor que tem que desenvolver. E eu achava isso um absurdo. Obrigada, coordenadora daquela época. Graças a você, eu fui estudar psicopedagogia, né? Que eu falei, não, eu tenho que saber o que fazer, como ensinar, enfim. E aí, houve aquela mudança de vida, que eu saí do interior, vim morar em São Paulo, meu marido morava aqui. Tá. A gente se casou, aí eu fui fazer a psicopedagogia no Mackenzie. Ah, foi assim que você chegou no Mackenzie? Assim que eu cheguei no pesquisar Mackenzie. um curso de psicopedagogia, viu que o do Mackenzie era legal. Na verdade, vou confessar, eu não sabia do Mackenzie, entendeu? Lá no interior, tipo, X, que era Mackenzie, né? X. A gente ouvia falar na PUC. Sim, sim. E aí, por conta de uma pessoa que trabalhava comigo naquela empresa educacional, que ela falou, eu vou fazer Mackenzie, a psicopedagogia de lá é melhor, nananã. Mariana Camargo, obrigada, hein, Mariana? Olha. Aí eu cheguei no Mackenzie através da Mari. Aí você foi, pelo que ela disse, você foi pesquisar e gostou. Caramba, e aí Sendo, saiu uma fazendo a especialização em psicopedagogia no Mackenzie, fui aluna de várias professoras, das quais uma delas foi sua colega de graduação, Natália Martins Dias. E aí... Não, ela é mais nova. Ela é um ano mais nova. Bom, enchendo o saco. Aí a Nath fez toda a diferença na minha vida enquanto docente, porque ela falava de práticas baseadas em evidência. E eu que tinha feito vários cursos, graduação, pós, na área da educação, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ela me deu a aula de alfabetização. Tá. E aí eu falei, queria ver isso virar realidade no Brasil, nananã. Nossa, pirei o cabeção. Falei, Natália, o negócio é o seguinte, tô morando aqui em São Paulo. Se você precisar de voluntária para essas pesquisas que você falou que você faz, aí me chama, nananã. E aí, assim que eu comecei, como voluntária no grupo de pesquisa, apaixonada por tudo aquilo que era novidade e que fazia sentido. A Natália era doutoranda nessa época? Doutoranda. Eu ajudei ela na coleta do Piafex. Ah, então você já foi com a Alessandra. Gente, já conheceu a Alessandra de cara ali, tá? Eu lembro que quando eu conheci a Alessandra Seabra, eu não sabia quem era ela. Depois que eu fiquei sabendo quem era ela, eu falei, meu Deus, estou no grupo de pesquisa da Alessandra Seabra. Tipo, eu nem sabia quem era ela, né? Sim. Enfim, e aí que eu fui fazer o mestrado, doutorado e continuo como pesquisadora associada do grupo Neuropsicologia Infantil. Sim. Ela tá voltando pro Brasil, né? Ela Já voltou? Ah, então, amanhã a gente vai almoçar junto. Que legal, que legal. Eu também? Não. Desculpa. E acho que é interessante você contar essa história, porque eu acho que a primeira vez que eu te vi, a Bruna estava fazendo doutorado também, e acho que você foi ajudar lá, aquela parte, sabe, de grampear protocolo de pesquisa. E aí a Bruna estava grampeando, aí você também estava grampeando, e eu também era recém-casado. Daí eu acho que foi a primeira vez que eu te vi. Vocês foram, acho que você foi na minha casa e vocês estavam lá, porque ia ter uma coleta, alguma coisa assim. Então você foi contando, eu visualizei, eu lembro bem a época.
Eu ajudei em várias pesquisas, ajudei então no 2010, término isso, da 2009, coleta da Bru. 2000... Não, foi 2011. 11, tá, é isso aí. Ajudei em várias coletas. E é legal que tem essa coisa braçal também na pesquisa, né? No Brasil temos. Né? A gente é tudo, né? Não, no entanto, que quando as Mas aí- pessoas falam assim, cá, queria tanto, nossa, como que eu faço? Eu falo, começa como voluntária num grupo de pra você- pesquisa, vai dedicar horas, aprender o que é fazer pesquisa nas ciências biológicas e da saúde, porque Sim. você está saindo da área educacional, que tem né, seus É outra estudos pegada. pautados mais na filosofia, na legislação, não fala de ciências biológicas e da saúde. Então, vai colaborar primeiro para depois entrar. Para ver se você também gosta, né? Para ver se você se adequa, né? Tá. Que legal. E aí, então, naturalmente você depois pensou no seu projeto, fez o mestrado, doutorado e seguiu adiante. Isso. Que legal. Tá vendo? Entrou num grupo sem querer, mas nada é por acaso, né? Num grupo top, né? Então, que legal, né? Pra mim, o melhor que tem. Não, e dá para emendar agora na história do Gabi. Pois é, então. É bem Conta- entrelaçada mesmo, Bem né? entrelaçado. E é mais parecido do que eu imaginava. Porque ele me chama de Mamadi. Ele vai explicar por quê. Mamadi da Índia, né? É sânscrito, né? Eu não sei. Língua, Mamadi, Papadi é mamãe no... Chique, hein? Na língua da Índia, mamadi é mamãe. Mama. Mas conta você, por que você não foi para outro ramo da vida? Você foi para educação também? Eu também nunca pensava em trabalhar com educação, mas as crianças gostavam de mim, porque eu sou divertido. Isso Modéstia sim. à parte. Isso Eu sim. acho que eu Agora sou. ele tá serinho, mas ele é, gente. Ele é. É. Daqui a pouco eu me solto, galera. Aí eu trabalhava numa ONG chamada Jovens com uma Missão. E aí lá eu só tinha faculdade de pedagogia, então eu e os outros voluntários todos fomos fazer pedagogia. E foi muito bacana, muito legal. Quando eu voltei para São Paulo, montei a minha própria ONG, que a gente trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade. Ah, mas aqui. peraí, você morava em São Paulo e foi fazer essa missão, esse trabalho fora. Isso, no interior de Minas, fiz algumas cidades no sertão. Mas é de São Paulo. Não, é internacional, na verdade. Não, mas Eu- você... Eu sou de São Paulo. É de São Paulo mesmo. E fui morar em Minas por causa dessa missão aí. E lá que você estudou pedagogia ou você... Ah, não, você voltou para estudar? Não, lá eu estudei pedagogia. Olha, fez lá em Minas junto mesmo. com os outros voluntários. Só tinha isso, essa faculdade. Entendi. Que era a Legal. Universidade Luterana. E aí não tinha outros cursos, só tinha esse curso. Então não tinha muito o que escolher. Tá. E o que é ótimo, né? Porque a escolha, às vezes, é terrível, né? Você tem muita escolha, né? Então, quando só Sim. tem uma Você escolha... pode fazer turismo. Você pode acabar fazendo turismo, cuidado. Aí, se tem muita escolha, você cai, sei lá, no turismo. Sim. Isso. Aí fiz a pedagogia, né? Porque tinha que ter uma graduação. E quando eu vim para São Paulo, continuei trabalhando no terceiro setor, mas aí montei uma ONG minha mesmo. E fiquei 10 anos trabalhando nessa ONG. E o salário pequenininho, então eu teve o concurso na prefeitura de Guarulhos. Eu falei, deixa eu ver se esse curso que eu fiz valeu de alguma coisa mesmo, né? De fato, passei, comecei a dar aula. E, modéstia à parte, eu era muito bom dando aula. Assim. Olha. Eu sinto que eu nasci mesmo para estar com as crianças. Eu amo dar aula, amo a sala de aula. Vocação mesmo. Sem querer, já estava na vocação ali. Por exemplo, eu não conhecia o termo funções executivas, mas eu sei regular bem a turma, sabe? Assim, Olha. A minha família é muito regulada. O pessoal fala que eu sou TDAH, porque às vezes, mas eu acho que eu não sou TDAH. Até um bom tema para um podcast. Eu acho que hoje em dia tudo tem uma tag. Eu acho uma maluquice isso, todo Sim. mundo ter tag de tudo. É verdade. Eu acho que você está numa sociedade onde as pessoas são egoístas, querem fazer tudo ao mesmo tempo. É óbvio que o cérebro não dá conta, você performa como um TDAH. Mas quando eu sou sábio e digo não para algumas coisas, eu sou super organizado. Não no nível... Arte. Mas se você nível quiser fazer a hard. avaliação neuropsicológica dele um dia, já pode convidar. Mas enfim. Eu sempre fui muito bom com as funções executivas e tudo mais. E aí as crianças comportavam, era coisa de filme, Arthur. Coisa de filme. Se eu começar a falar, eu não paro mais, porque foi muito emocionante. E eu tava ficando até famoso, que eu tava numa escola bem da periferia do estado de São Paulo. Era a escola mais violenta do estado, não era nem da Nossa. cidade de Guarulhos. E só que apesar da minha boa vontade, apesar do meu carinho, desse voluntariado que eu sempre tive, que nós temos, né, cara, esse coração assim de servir através das ferramentas que estão nas nossas mãos, eu não conseguia alfabetizar as crianças.
E um menino específico tinha muitos problemas. Ele começou a melhorar muito no comportamento. E eu sempre brinco, eu falo assim, mas já era agosto, eu já estava ficando famoso por causa, não só por causa da turma em geral, mas especificamente por causa dessa família, que era uma família muito difícil na escola, coisa de filme. Mas era agosto para setembro, assim, ele ainda não estava alfabetizado. Ele melhorou muito a parte emocional, a comportamental. parte comportamental, que, pô... Então, quer dizer, mas você fez o alicerce ali, né? Não, eu cheguei para ele e falei assim, fulano, se você entra na sala de aula, tá no terceiro ano, era no terceiro ano, você não sabe as contas, você não sabe escrever o próprio nome, você não sabe entrar na fila, você não tem amigo, porque no Fundo 1 as crianças gostam de regra, né? Então, quem desobedece a regra fica sem amigo, até chegar no Fundo 2. Sim. Que aí no Fundo 2, aquele que ficou ouvindo bronca da professora, que não tinha manejo nenhum da sala, descobre que a professora não pode fazer nada a não ser gritar mesmo. E aí, no Fundo 2, ele se junta com outros excluídos, que já viraram a maioria da escola, e eles começam a gritar com a professora. O jogo inverte, porque eles descobrem que a professora não tem nada para fazer. E ela só vai gritar, Ela só vai gritar, então eu vou gritar mais alto. Tá. Né? E embora eu tivesse conseguindo, então, reverter essa questão aí com ele, era lá para agosto, final de agosto, quase setembro, ele ainda estava analfabeto. Acabando o ano letivo quase, tá... Não, e eu sempre falo, mano, eu fazia tudo que a faculdade me ensina. Eu estava cortando revista, eu estava cortando jornal, gênero textual, cruzadinha, cortava mais revista, estava quase me cortando, mas o moleque não aprendia. Então, aí eu seguindo que o protocolo ali da facu. Seguindo o que eles falam, né? Não só o protocolo da facu, mas a legislação também, né? Todas as orientações educacionais então, falavam, né, para alfabetizar assim. Então, o Gabi estava super seguindo tudo e se sentindo incompetente, né? Me sentindo incompetente. Assim, interessante essa experiência, hein? Muito. Não, eu até vou falar um negócio polêmico, que eu tenho falado em lugares mais privados. Mas qualquer coisa você corta, tá bom? Já que pode cortar. Sim. Eu tenho falado assim, as pessoas confundem o construtivismo com o método global de alfabetização. Eu acho que não tem como ser construtivista se você não utilizar métodos com base em evidência científica. O próprio Paulo Freire não usou método global. Tá. É uma abordagem, é diferente. Ah, olha, tem essa confusão mesmo. Tem essa confusão bem grande. Eu não sou da área, mas eu já vi sobre isso. E eu tento fazer uma ponte entre essas questões, porque às vezes quem é muito da neurociência, às vezes pode desprezar um pouco o conhecimento do professor. E eu acho que ficar batendo no Paulo Freire é furada. Tá. Porque o Paulo Freire ele é reconhecido mundialmente. Ele é muito importante. Ele tem uma importância, um peso para a educação muito importante, não só no Brasil. Sim. Agora, o método global... Eu costumo falar que Deus tenha a Emília Ferreiro consigo e que o diabo leve o método global embora. Porque é um desserviço para o Brasil. Né? Aqui é a Emília Ferreiro, né? Que é que trouxe isso. Né? A Emília Ferreiro, o trabalho dela e da Ana Teberovski. Mas é um desserviço. Né? Então, eu tenho tentado falar, vamos transformar a educação por meio da prática baseada em evidência. E por que isso? Porque nesse meu primeiro ano que eu estava na escola, o menino, ele não estava alfabetizado. Por mais boa vontade que eu tivesse. Isso é perverso com o professor. Porque você não instrumentaliza ele com aquilo que ele precisa e fala, se você for bonzinho, se você tentar mais, se você fizer um projeto ainda mais significativo, com 35 na sala, fora as crianças de inclusão e tudo mais, você vai dar conta. O problema é que você que não é bom. Nossa, então entendi. Implicitamente é isso. É você que não está conseguindo engajar o interesse do aluno, tipo Nossa, isso. É assim. Cruel, Arthur. Caramba. É cruel. E o duro é que pode parecer, para quem já tem esse treinamento e com prática baseada em evidência, pode parecer óbvio, mas quer dizer, isso é baseado numa teoria, né? Uma teoria. Quer dizer que é uma lógica dedutiva, você deduza, só que dentro de um círculo teórico. Que ali faz sentido você fazer esse engajamento, mas quer dizer, a gente sabe que a prática evidência, ela ultrapassa esse ponto dedutivo e testa para ver se... Exato, e já foi testado, né? São 40 anos testando. Então, e aí só que não chega, né, no professor, né? Porque é tipo uma seita, né? Tem um livro do psicologia é a mesma história, com outras abordagens. Tem um livro do Steven Pinker, O Novo Iluminismo. É um psicólogo sensacional esse cara, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? Do iluminismo. Isso é algo que foi inventado e algo que tem solucionado muitos problemas, o método científico, né? E eu sempre falo, a gente como professor deveria amar a verdade, amar o conhecimento, amar a sabedoria.
E o método científico tem isso. O cientista de verdade, o que é fazer ciência? É amar a verdade. Busca pela verdade. Amar, né? Então, enfim. E a ciência é desconectada. Mas eu encontrei uma professora que eu falei, olha o que eu tô fazendo aqui. Eu já tô cortando jornal, revista, tô me cortando, o moleque não aprende. E eu ia literalmente chorando. E eu sei que muitos professores que talvez nos ouçam agora se identifiquem com isso. Porque eu ia dirigindo, era 1 hora para voltar para São Paulo. E eu ia orando, clamando a Deus, chorando, falando, Deus, o que eu faço para essas crianças aprenderem? Especialmente esse menino. Olha só. Porque o método não estava dando conta. E aí, a professora do AEE falou, Gabriel, se ele está pré-silábico, né? Se ele está pensando dessa forma, significa que você precisa dar outro tipo de atividade. Essa atividade está fora do nível de desenvolvimento proximal dele. Mas aqui que é a AE? É a sala de educação especial, né? Cada lugar tem um nome. Tá bom. Atendimento educacional especializado. As escolas públicas isso. têm esse atendimento no contraturno para atender crianças de inclusão. Então ela deu esse... Não, daí ela pegou e falou assim, olha, faz tal atividade. Aí eu fiz uma atividade super simples, que de uma semana para outra ele avançou de hipótese silábica. Baseado na ideia do Piaget mesmo. Por isso que você falou do alfabeto do... Não, a zona de desenvolvimento proximal, por exemplo, é do Vygotsky. Vygotsky. Não, tá, mas E baseado não vai nada contra a ideia a neurociência, não, né? Sim, porque sim. o que a neurociência fala? Nada mais reforça a mesma ideia, né? Você não pode dar um desafio nem muito alto, porque gera aquela impotência, nem muito baixo, porque gera aquele desinteresse. Você tem que achar um ponto ótimo de desafio. Mas falando sobre os tipos de alfabetização, o Gabriel estava trabalhando com o que a gente poderia global. chamar de método analítico, que parte do todo para a parte. Então, ele estava trabalhando com o texto, com o contexto, para depois os meninos levantarem hipóteses das relações entre letra e som. Aí, essa professora do AE falou para fazer o contrário, ou seja, trabalhar de uma maneira mais sintética e menos analítica, ou seja, vamos das unidades, das partes, para o todo. Isso é importante porque depois eu vou contar uma experiência que eu tive, que eu fiquei um tempo no programa de psicologia educacional na Unifiel. E aí, um dos projetos que eu tinha era... porque tem uma clínica escola. E a grande parte dos mestrandos e doutorandos vinha da psicopedagogia, vinha da pedagogia. Era raro ter um psicólogo, né, na psicologia educacional ali fazendo mestrado. E aí, eu fiquei com uma impressão equivocada na prática mesmo dessa abordagem mais construtivista, socioemocional, né? E agora você contando que se você tiver um método correto e aplicar corretamente, você pode ter bons resultados, né? Porque é neurologicamente explicado. Entendi. Porque eu estava chegando no ponto de que não funcionava. Eu vou explicar por quê, mas na verdade é porque eu não peguei um bom profissional que conseguia dominar a teoria para poder fazer o ajuste. Tipo. E tem vários aspectos do construtivismo que encontram respaldo na neurociência. Sim, né? sim. Então, a ideia do projeto, por exemplo, o desenho universal da aprendizagem reforça esse tipo de questões que são muito caras ao construtivismo. Mas o erro não é ser construtivista, nem sócio-construtivista, nem nada dessas coisas. Eu falei sócio-emocional e sócio-construtivista, né? Eu acho que o erro o método global é muito ruim. Mas algumas pessoas acabam empregando, acho importante fazer esse esclarecimento, Gabriel, porque essa compreensão que você tem, não é todo mundo que tem. Não tem. Muitas pessoas chamam de método construtivista de alfabetização, o que é o que a gente chama cientificamente de método global. Então, acho importante fazer esse esclarecimento. Então, por exemplo, quando Emília Ferreira e Ana Teberoski desenvolveram essa teoria da psicogênese da língua escrita, ou seja, baseado nos pressupostos de Piaget, de desenvolvimento, de que a criança, como ela não é uma tábula rasa, ela sozinha vai levantando as hipóteses de relação entre letra e som a partir do conhecimento que ela tem. Isso, cientificamente falando, vai na contramão do que a ciência cognitiva da leitura diz, que é como que o nosso cérebro aprende a ler. E quem fala sobre isso é o Dehaene. Por isso que você me Por isso que eu te mostrei esse livro. Ô, Sérgio, não sei se dá para... Bom, eu coloco então, aqui. Esse livro, Os Neurônios da Leitura, vai explicar, a partir da ciência, como que um cérebro adquire e processa a leitura escrita. E isso vai ajudar o professor a tomar a decisão de qual é o método de alfabetização que ele vai utilizar.
Então, quando a gente pega o método global / construtivista aplicado à alfabetização, a gente sabe que o pressuposto teórico está equivocado. Então, ele já está equivocado antes da testagem que ela fez, que foi estudo de caso. Sim. Então, são vários equívocos, não só... Eu costumo dizer que é método global / destrutivismo. Não tem como construir nada com método global. Se você quer ser construtivista, você tem que escolher algum método, que existem vários, com base em evidência científica, né? De ensino explícito dos sons, da relação entre a letra e o som. E eu não sabia disso, mas a Paula do AE sabia. Então, como ela sabia como o cérebro aprendia a ler, ela me deu uma dica que eu apliquei em uma semana. Ele saiu do pré-silábico e foi para o silábico sem valor, ficou oscilando... Em uma semana? Silábico sem valor, silábico com valor. Uma semana. Se eu tivesse conhecido a Camila, já tivesse feito A pós-graduação em psicopedagogia no Mackenzie. Eu teria conseguido alfabetizar ele até o final do ano, sem sombra de dúvidas. Porque ele não era disléxico, ele não tinha deficiência intelectual. Problema de linguagem. Ele não tinha problema de linguagem. Ele era bagunceiro, sim, mas ele já tinha consertado a bagunça. E ele está pré-silábico no terceiro ano, não tem bagunça que justifique isso, né? E não era só ele pré-silábico. Tá? Eram outros também. É que esse menino me chamava muita atenção. Mas eu tinha outros que não avançavam nas hipóteses escritas. Você fica patinando. Então, quando a Paula... Beijo, Paula. Se você estiver nos ouvindo, entre em contato, manda um oi, um salve, um direct. Que agora ele é famoso, Paula. O mundo do Gabs, tá? Ainda não, mas eu chegarei lá com a sua ajuda, que vai curtir e compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Mas que legal que você era esse cara que buscava o amor à sabedoria. Quer dizer, quantas pessoas não devem ter percebido isso e falou, meu, deixa quieto, desiste, né? Assim, né? Tem uma máxima cristã, né? Que a gente... judaica também. Que o mundo começa lá no jardim. Uhum. E aí o homem coloca a culpa na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente, né? A maioria dos professores tem amor pela educação, óbvio. E tem um ideal, sai da faculdade querendo mudar o mundo, querendo mudar a vida das crianças. Mas você tem que ter uma resiliência muito grande para manter isso quando você é um cego guiando outro cego. Porque a faculdade não te prepara para ensinar as crianças. Uhum. Nem para ler e escrever, nem para estratégia de manejo comportamental, que foi mais a pesquisa da Camila, né? O professor não sabe o que fazer. Entendi. Com as crianças. Não, e aí um detalhe, né? Qual é como que fala? A virada de chave que hoje em dia muitos professores que acabam tendo a carreira que a gente acabou alcançando, fazem uma especialização. Que foi o que eu fiz. Que traz esse outro conhecimento, um olhar, então, científico, né? Fundamentado pelas ciências biológicas e da saúde, que parece que você sai de um único ponto de vista e você começa a enxergar outras perspectivas teóricas, aí você começa a entender o que são, de fato, práticas baseadas em evidência, aí você começa a testar isso na sua sala e você fala, uau, não é mágica. Não é achismo. É um método científico. Não, eu falei, Paulo, onde foi que você aprendeu isso? Porque ele avançou em uma semana. E eu estou o ano inteiro tentando, né? Daí ela falou assim, eu fiz a psicopedagogia no Mackenzie. Daí ela falou... O Mackenzie voltou no assunto... Daí ela falou, mas lá são 2 anos, é muito demorado, eles são exigentes demais. Ela falou assim, tem outras faculdades que você consegue o diploma mais rápido. Daí eu falei, mas o Mackenzie é o melhor? Ela falou assim, o Mackenzie é o melhor. Eu falei, eu quero o melhor. Aí eu dei metade do meu salário, eu já ganhava pouco, que eu era voluntário na ONG. Tava achando que estava ficando rico com o salário da prefeitura agora. No ano seguinte, dei a metade do salário para fazer o melhor que tinha, né? E até me disseram, assim, algo que é verdadeiro mesmo, né? Falaram assim, um amigo meu falou, mas, Gabriel, se você for fazer uma especialização, você não vai ganhar dinheiro. Você precisava ir para o mestrado, você tem um perfil, porque eu gosto de filosofia, essas coisas tudo assim também, né? Ele falou assim, você precisava fazer um mestrado, um doutorado, você tem mais esse perfil. E eu nunca pensei em mestrado. Era bem distante para mim isso. Eu falei, não, mas eu não quero mestrado. Eu quero uma ferramenta, eu quero mudar a vida das crianças. Que prática, é isso? Quero na prática eu quero na prática. Daí eu fui para o Mackenzie e o meu foco principal sempre foi essa questão da leitura escrita. Quero aprender como as crianças aprendem a ler e escrever. E aí lá eu conheci a Natália, conheci a Tati, conheci a Bruna Trevisan, conheci a Camila Leon. Que dei aula de alfabetização. Da disciplina que eu fui aluna da Nath,
Eu fui assumiu. pro do Gabi. Conheci a Roselane Pontes, que me falou do modelo de resposta à intervenção, que eu posso vir falar dele aqui também. Legal. Você viu, né, Sérgio, que eu adoro falar na frente das câmeras. Me convidem. Muito bom. E aí conheci elas, daí elas viram, assim, essa minha paixão, que agora eu vi que é muito parecido com o da Camila mesmo, sempre foi. Daí elas me investiram muito em mim. Né? A Nath, por exemplo, era brava, a Camila sempre super organizada, só que elas me davam atenção e tal, e eu tentei aplicar o RTI na minha sala. Tentou não, você aplicou. Eu apliquei, virou até um artigo. Explica o que é o RTI pro pessoal. É o modelo de resposta à intervenção, Tá. que está na Lei de Inclusão Americana, está no DSM-5, né, como um critério diagnóstico, né, para dislexia, enfim. Para descartar, né? Ou para confirmar. Tá. É um dos critérios, né, para... Porque você não pode falar que o menino... Porque você faz os testes. Por exemplo, na minha sala de aula, se eu aplicasse todos os testes, e eu apliquei os testes neuropsicológicos, né, para testar como Não tá... restritos. Sim. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, os testes neuropsicológicos não restritos, mas é bom lembrar, porque senão depois é capaz de ter um hater falando, ele não pode aplicar! Sempre né? tem. Não, mas o neuropsi tem essa coisa de estar numa interface, né, com fonoaudiologia, educação, e tem que estar, né, porque às vezes tem até briga, né, que o psicólogo quer ter exclusividade, mas nem todo psicólogo sabe aplicar e às vezes o pedagogo, ou o psicopedagogo, ou o pesquisador Que sabe. fez a especialização ou um fono sabe, sabe, né? Um fonoaudiólogo sabe, então... E Enfim. Mas sempre tem um hater, sempre tem. Não, é bom explicar mesmo. Eram os testes não restritos. Obviamente, da Alessandra Seabra, do Capovilla, tanto os testes de Consciência avaliação, fonológica, quanto rota- os... Aqueles lá, né? Da Rochelle e da Paz Rochelle. Fonseca, temos vários pesquisadores em Não, mas na várias regiões época do que eu Brasil. apliquei, eu só usei o da Da Lê. Alessandra e o da... Naquela época, acho que naquela só tinha aquela coleção mesmo. Eu só usei o deles. Então, para mim, era Deus na Terra, Alessandra Seabra e Fernando Capovilla na... Não, era Deus do céu, Alessandra Seabra e Fernando Capovilla na Terra, porque eu só conhecia esses materiais. Que são aqueles livretinhos, né? De neuro... Livretinhos, Arthur. São manuais, manuais, de avaliação, né? Que é um azul de atenção e função executiva. Chama São aqueles testes, né? Avaliação neuropsicológica cognitiva. Cognitiva. Coleção Volume um, com dois. 4 Obrigado, volumes. Camila. Tá. Os livros mudaram a minha vida e ele tá chamando de livretinho. Não, mas você... É porque eu participei, por isso que eu... deixa eu falar. Já tinha publicado essa época ou tava... Já tinha publicado. Já tava publicado, tá. A primeira, Os cachorrinhos, um dos né? primeiros foi em 2011/12. 2012. A minha turma que eu comecei a aplicar foi em 2013. Então, eu fiquei assim, fascinado. Quando eu encontrei uma vez, depois, a Alessandra num congresso, isso eu ainda era aluno de especialização do Mackenzie, para mim, ela era, tipo, uma pessoa famosa. Depois eu descobri que outras pessoas no meio acadêmico têm esse tipo de sentimento pelos professores, né? Mas eu fiquei com vergonha de pedir autógrafo. Eu via gente pedindo autógrafo, eu fiquei com vergonha de pedir, mas fiquei, nossa, eu tô no mesmo lugar que ela. Passei, dei a mão, assim, para ela. Nunca imaginei que um dia ela seria a minha orientadora. Aí eu apliquei De todos nós, né? Eu também fiz mestrado. Ela foi minha orientadora de mestrado, né? Então... Essa... Nossa mãe acadêmica. Nossa mãe acadêmica. Não, e aí então eu fiz... Me perdi, o que eu estava falando? O Gabriel fez a aplicação do RTI, então, Isso. com a turma dele de 5º ano, na escola pública de E Guarulhos. as pros, eu lembro a Natália falava isso, me deram muita atenção, porque é muito difícil para o aluno da especialização conseguir fazer uma Sim. pesquisa. Sim. Eu Com não tinha coleta de noção dados. disso. Então, eu fiz coleta de dados e tudo mais. Caramba. O orientador, acho que ele nem botou muita fé que eu ia conseguir. O da monografia da O da especialização, monografia, tá. que é um querido. Eu amo também ele. O Eliseu. Ah, E foi o Eliseu que te orientou? Tá. Foi. Mas as meninas, eu estava ansiosíssimo, né? Então, eu queria pagar café para Rose, queria dar carona para Camila. Levava embora todo dia depois da aula, gente. Super interesseiro, porque eu queria entender um pouco Lógico. mais de como fazer essa pesquisa, que eu pensei, mano, se a prefeitura vê o trabalho que eu tô fazendo, e esse ainda é um sonho meu, isso pode mudar a vida das crianças. Porque eles... Isso não tem preço, né? Os meninos começaram a alfabetizar comigo. Caramba. Mesmo sem eu ter todo o conhecimento que eu tenho hoje, durante o período da especialização. Você publicou isso? Publiquei. Tá na revista Tem que, Psicopedagogia. pelo amor de Deus, que maravilha. Vamos colocar Põe no... vai estar aqui na descrição o link. Revista Psicopedagogia. Esse caso de Guarulhos é sensacional. Estudo de caso. Então, Estudo de caso. Então, assim, as meninas falam, Gabriel, o seu trabalho está muito diferente do nível de um trabalho de especialização já é um mestrado, né? e Já é um tal.
E foi o que eu pensei. Eu pensei em fazer o mestrado que ia ser o RTI. Porque eu falei, a gente precisa mudar. Eu falo bastante isso na internet, né? Vamos juntos transformar a educação. Mas juntos com elas, eu fui transformando a educação da minha turma, transformando a minha educação, assim, também, né? Isso foi mudou a minha vida. E se você me permite, foi virando um exemplo. Porque, por exemplo, né, quando eu dou aula hoje em dia, falar de alfabetização baseada em evidências é a gente usar os materiais que a gente conhece. Mas falar de uma alfabetização num 5º ano, Sim. que tem muitos professores falando, mas e o que eu faço quando o menino não está mais no período de alfabetização? Passou. Falo, lê esse artigo aqui, ó. Você vê uma experiência real que usou as mesmas práticas. Sensacional. Foi. E aí foi assim que eu conheci elas, que eu conheci essa questão da ciência cognitiva da leitura, da educação baseada em evidências. De fato, o mestrado, o doutorado te dá mais dinheiro mesmo, só que nunca foi um alvo. Olha. Eu queria, de fato, trazer algum conhecimento que pudesse mudar a vida das pessoas, assim. E fiquei no grupo da Alessandra, Sim. que são pessoas que têm um coração muito parecido. Fiquei que me estou. Fiquei e permaneço, que eu não largo nunca mais. Né? Aliás, você trouxe a Bacoli para mostrar para as pessoas? Arthur, eu não trouxe a Bacoli, mas aí você coloca aqui na câmera. Fruto do mestrado e do doutorado dele. Tá. Eu esqueci. Não Você tem sabe problema. como tá a minha cabeça, A né? gente coloca. Não, fica tranquilo. Então, Bacoli é o instrumento que você desenvolveu. Fala rapidamente, bem. Eu tô objetivamente. demorando porque vocês estão me interrompendo, né, gente? Ah, entendi. Senão, vai, eu monólogo, já tinha terminado. vai, monólogo. Mas Então, enfim, eu fui fazer o mestrado, eu queria aplicar o RTI e eu tinha reparado que as crianças melhoraram muito aplicando o RTI. As crianças do 5º ano melhoraram muito da primeira para a segunda testagem no meio do ano. Tá. Só que da segunda para a terceira, eles tinham melhorado ainda mais. Só que os instrumentos não estavam captando, porque estava dando efeito de teto. Não tinha como melhorar ainda mais. Tá. Então, da segunda para a terceira testagem, a gente observava mais qualitativamente pela produção de texto e tudo mais. E aí eu falei isso com a Alê. Falei, Alê, eu gostaria de fazer o mestrado com você, queria aplicar o RTI e queria desenvolver os instrumentos. Se você me aceitar como aluno, né? Ela falou, não, eu acho a ideia muito legal, eu acho que você está certo, os instrumentos são mais sensíveis para as crianças menores mesmo. Sim. A gente precisa de instrumentos para crianças mais velhas, é super relevante. Necessário. Então, bora fazer. E a Alessandra gosta de trabalhar, né? Gosto, né? Porque eu não imaginava que seria tão difícil. Mas ela foi boazinha e falou assim, Gabriel, não vamos fazer o RTI agora. Só vamos criar os instrumentos. Daí a gente criou Ela foi realista, não foi boazinha. Não, mas hoje vem do outro... Não, porque, gente, quem nunca elaborou um instrumento de avaliação, nunca fez coleta de dados, não sabe o que é chegar com o livrinho assim pronto. Sim. Muita gente pega e fala assim, Camila, por que esse material aqui é preto e branco? Eu falei, querida, não é bom, né? Você queria colorido. Vai fazer pesquisa? Passa 5 anos lá, depois a gente conversa. É muito difícil. Não, e vendo alguns colegas... E sem grana, né? Sem grana. Sem grana. Não, é por isso que se você conseguir fazer um instrumento, já tá ótimo. E você fez quantos na Bacoli? A gente fez uma bateria, são Conta 3 rapidamente, instrumentos. avalia o quê? Então, a gente tem um instrumento para avaliar a compreensão de texto, né? A compreensão de texto narrativo, expositivo. Tem um outro instrumento para avaliar o reconhecimento de palavras nessa faixa etária, que é do 4º ao 9º ano. Que é uma lacuna que tem de instrumento no país. E a gente também fez instrumento para avaliar a fluência de leitura, que avalia a velocidade, precisão e prosódia, também do 4º ao 9º ano. E a gente tem um outro instrumento para avaliar a compreensão oral. Porque, de acordo com a nossa teoria, a nossa teoria não, né? Doaram. Mas tem um consenso, né? na literatura científica de que a leitura... ela é o resultado da interação desses 3 componentes, desses 3 processos. O reconhecimento de palavras, a fluência de leitura e a compreensão oral. Então, a gente tem uma medida geral, que é a de compreensão de texto, e essas 3 outras medidas, que seriam as pecinhas necessárias para o motor geral. Todo. Tá. Então, um deles foi a questão do efeito de série escolar, que nos mostrou. E a gente testou, depois de testar... Que isso por si só já era o suficiente, mas só para entender, tá? Não, e já foi mais de 1.000 crianças, né?
Que é uma coisa o Gabi dificílima. conseguiu coletar no Brasil todo. No Amostra Brasil em todas inteiro. as regiões. Você Mano, normatizou, então, fez a A norma. gente Então. normatizou, buscou evidência de validade. Então, depois eu pensei, mano, foi um trabalho muito difícil. Hoje eu penso, cara, foi muito de Deus, Pra né? você Foi um ver, milagre. não, Eu como ela é imagino- realista, né? Você mas querendo eu- fazer RT e não ia dar. Não, você fez muito Não, mais não do que ela ia dar. esperou, Não do que ia ela dar. imaginou, eu acho. Em Não, termos eu- de número, N, né? Em termos de N e também porque... Mas né? no mestrado a gente começou a normatização, no doutorado a gente deu continuidade à normatização e a gente no doutorado teve grupos clínicos. Então a gente teve o perfil das crianças que foram avaliadas das crianças com autismo, TDAH e dislexia. Aí vocês foram para grupo clínico, E tá? deu para comparar com o grupo típico. Que legal. E vocês conseguiram fazer alguma análise dessas 3 habilidades individuais, o quanto que ela prediz uma coisa? Ainda não. Não fizeram, mas tá. isso dá até uns artigos internacionais, né? Sim. Porque testa o modelo dos caras sim, que a gente usou. Não, mas A legal. gente pretende. Já fiquei curioso para saber quantas... Não, tô vendo, ô, Gabi. Inclusive, se vocês precisarem de alguém para rodar a análise, você viu o olhinho brilhando não, daqui? Essa análise Ó o eu fiz no- pezinho, ó o pezinho mexendo. Pode chamar, que eu acho que rola, hein? Eu acho assim. Interessante. Eu fiz isso no doutorado, mas esquizofrenia, mas em funções executivas, né? Mas o modelo é o mesmo, né? Só muda o que vocês estão estudando, né? É. Arthur, então é demais você olhar, né? Para um professor da periferia de Guarulhos, antigo missionário, chegar onde chegou, virar esse puta pesquisador que desenvolveu essa bateria de avaliação. Mamadi fica orgulhosa. Não, Mamadi. E você coletou o Brasil inteiro. Quer dizer, ele não pegou ali, Barueri... Não foi regional. Foram 5 estados. Uma E amostra não tem nacional. transtorno... E sem transtorno bipolar. De repente você entrasse em mania, né? Fazer assim, coisa de... Não deu para aproveitar Saudavelmente a ele amostra. fez tudo. Tem A gente mania. já te convidou para fazer a avaliação dele, né? O que era? Não entendi. Avaliação neuropsicológica do Gabi. Você está eu convidado fiz. para Não fazer fiz. Não, a avaliação dele depois. Beleza. Vai que tem alguma coisa Né? aí, né? Vai que você descobre um negocinho aí. Não, mas eu acho que foi a graça de Deus, sabia? Me Lógico. colocou junto com as pessoas certas, com a Mamadi, colei nela. Teve uma vez que eu fazendo o projeto, né, do TCC da especialização, tava ansiosíssimo. Irado. Fui na casa dela, ela me recebeu na casa dela, né? Então, que professor às vezes recebe o aluno? E eu falei, não, deixa eu pagar Pois a sua né? hora. Vocês ainda não tinham... Não eram amigos, né? Mas... Não, ele já estabeleceu o vínculo desde quando foi meu aluno, essa coisa de ficar me levando para casa todo dia. Ela, não precisa pagar nada, né? Assim, tanto que às vezes hoje eu vou dar supervisão, eu sempre lembro disso. Penso, nossa, às vezes a pessoa quer muito, às vezes não tem o dinheiro, eu preciso pensar, eu preciso ser generoso, porque eu tive gente como a Camila que foi muito generosa comigo. E tem coisas que às vezes os professores ouvem, parece que é muito difícil. E foi para mim também muito difícil, uma forma de pensar muito difícil. E se teve gente como a Camila que teve paciência comigo. Legal. Eu acho que foi realmente uma sinergia. Assim, teve a Suzete. Por que eu consegui ir em 5 estados? Porque a Suzete abriu as portas de uma rede educacional que tem no país Ela era inteiro. coordenadora. Aquele que a Bruna foi com você para... Isso foi um missão. trabalho totalmente Missionário. voluntário. Mas envolvia Não. essa coleta? Outra coisa. Outra tá? coleta. Tá bom. Esse aí foi outra coisa. Esse é. está publicado, Esse interior também do Piauí. virou artigo. Interior Tá. do Piauí. O que era? Só já que eu falei, né? Só para o pessoal não boiar. Era... A gente aplicou o Piafex, Piafex, era o da Nath, tá? que é um programa de... Falei o nome? Intervenção precoce e preventiva em autorregulação e funções executivas. Gente, eu amo essa menina. Para as crianças pré-escolares. E Professora assim, Natália Dias e Alessandra, né? Os duas que... e se Foi você o não... doutorado da Nath. E, por exemplo, a minha mãe nunca ouviu falar de funções executivas, mas ela sabia trabalhar funções executivas, né? Isso, A humanidade existe Bons professores, bons educadores, eles Sempre trabalham trabalharam. sem saber. Não, e assim, acho que a gente pode fazer uma aproximação com o conceito de autonomia que o Vygotsky fala pra gente. Então, Sim. assim, quem é da área da pedagogia, que estuda Vygotsky, que estuda autonomia, quem estuda o método de ensino da Maria Montessori, Sim, todos eles foram comprovados cientificamente por pesquisadores das neurociências em funções executivas, que essas abordagens, de fato, estimulam funções executivas. Não usam a mesma nomenclatura, mas o tipo de técnica, a frequência e o tipo de atividade dá na Eles mesma. sabem intuitivamente, empiricamente essas práticas, Sim. senão não teria humanidade, né? Então Perfeito. a humanidade existe antes Sim. do iluminismo. Sim. A humanidade existe antes. Então, Aliás,
pessoal, a gente não usa muito, mas se você pegar a educação da escolástica, o trivium e o quadrivium, não é brincadeira, Sensacional. né? Então, lá tem muita coisa que a ciência hoje respalda e que a gente entende o porquê que funciona, né? Algumas práticas que o professor do magistério, ele não sabe o que está acontecendo na cabeça do menino. Sim. Só que aquilo funcionava. Sim. Hoje, a neurociência explica o porquê que aquilo funcionava, né? Legal. Então, ter descoberto o termo, né, o conceito das funções executivas, por meio das meninas também aqui, para mim também foi libertador, porque assim, embora eu fizesse isso empiricamente muito bem feito, né? Eu fazia rotina, eu era organizado, eu tinha bom senso, né? A gente vive numa sociedade muito louca. Muito louco. E às vezes o simples precisa ser falado. E aí você tem um programa que está tudo sistematizado e que você pode treinar o professor para fazer isso. Já testado, já experimentado, já replicado. E aí você sabe o porquê funciona. Então, eu achei aquilo sensacional. Eu falei para as meninas, vamos aplicar o Piafex lá no sertão do Piauí. E elas foram. A Bruna foi. A Bru foi no Camila pré-teste, eu fui no pós-teste. Ah, entendi. Treinamos legal, os voluntários porque de lá. fica cego, né? A avaliação fica cega também, né? Mas Foi muito Ô, sensacional. Arte, só um adendo sobre Por isso que favor. o Gabi está falando, que assim, uma das grandes contribuições, voltando aqui no início e no tema da nossa live, né? Da nossa live, não, do nosso podcast. Quais são as grandes contribuições da neurociência para educação Isso. / aprendizagem? essa é a pergunta de $1 milhão. Então, mas é o que o Gabriel falou. E, no fundo, não é uma nova prática, uma nova pedagogia, um novo neuro alguma coisa que está tão na moda. O cara não vai ter que aprender esse prefixo. a mitocôndria. Não vai estar. Não. Então, assim, nesse livro aqui, ó, depois se você quiser dar um zoom, Sérgio, eu vou só colocar aqui. a professora Leonor Guerra e o Ramon Cossenza, no final, no último capítulo, eles falam assim, que a grande contribuição é, no fundo... Podemos repetir? Coloca em frente ao teu rosto, desculpa. Imagina, vai lá. Imagina. Aí, pode falar agora. Tá. Então, ó, a grande contribuição da neurociência para a aprendizagem, segundo Cossenza e Guerra, não é uma nova pedagogia, uma nova prática, mas é ajudar o professor a conhecer por que aquela prática que ele faz dá certo, o que está por detrás neurologicamente falando, por que você precisaria fazer isso mais vezes na semana, ou por que aquela prática que você viu que não está dando muito certo, você deveria de fato deixar de lado. Então, é isso. No último capítulo desse livro... Neurociência e educação. Isso, eles acabam falando... Cada capítulo vai abordar um assunto. Então, tem o capítulo da atenção, o capítulo da memória, o capítulo das funções executivas, o capítulo da alfabetização, etc. É fácil de entender, não precisa... Numa linguagem acessível. Para professor, para quem não tem... Para leigos. Você não precisa ter formação em neurociência para entender. Não, de forma alguma. E aí, no último capítulo, eles vão falar isso. E eu acho que o Gabi concorda. Não, totalmente. Eu costumo falar que a educação, quando você pensa no Vygotsky, a Montessori, é a arte do todo, né? Como a filosofia e tudo mais. É a arte do todo. A neurociência é a arte das partes. Sim. Você entende parte por parte, é uma coisa mais minuciosa. Sempre. Então, o professor saber disso faz toda a diferença, né? O que serve, o que não serve, o porquê serve, o porquê não serve, onde está ativando ali na cabecinha da criança determinada estratégia. Esse é o ponto forte da neurociência, mas também onde ela é muito criticada, porque, claro, né, quando você... Tem até uma máxima, né? O que é dividido é mais fácil de ser resolvido, né? O que é em parte é mais fácil de ser resolvido do que você pegar o todo, né? Porque, de fato, a inteligência, a cognição humana, ela processa pedaços, né? Então, eu tô vendo você inteiro, mas tem uma região que vê o seu rosto, uma região que vê o seu corpo, uma região que vê... E aí, tudo isso fica unido e você acha que é uma coisa só, mas não, né? São esses pedacinhos que a leitura, o aprendizado também vai ter essas... Exatamente, eu ia falar. Só que aí, qual que é o lance? Ao mesmo tempo que essa é a grande riqueza... Porque quando você especifica, você pode fazer uma intervenção naquele pedaço e equalizar o todo, porque às vezes tem uma função muito desenvolvida, tem um descompasso, né? É aí também que ela é muito criticada, porque daí, é reducionista, o ser humano é mais do que pedacinho, aí vai aquele papo todo que acaba, do ponto de vista prático, caindo numa teoria que produz efeitos teóricos e não necessariamente reais. E eu acho que vocês, como doutores da área, eu sei que é polêmico, aí depois se você quiser a gente edita, se você sentir aí, mas
eu acho que vocês têm obrigação de falar, ainda que seja polêmico, porque você não está falando, você não está dando uma opinião. Você está falando o que aconteceu. Você tá descrevendo. Então, assim, você mostrou, né, que uma criança, né, uma família super necessitada, né, você conseguiu mostrar que ela pode avançar. E esse garoto, essa família, representa quantas famílias iguais no Brasil inteiro, né? Então, e você não falou assim, é porque eu gosto mais de tal visão filosófica ou ideológica. Não, você falou assim, eu apliquei. E aí funcionou. Mas posso falar o que eu acho que é triste? Não é por aí. Nas graduações, então, e nas licenciaturas do Brasil, a gente não tem disciplinas de neurociência aplicada. E esse era o... Obrigado, porque eu ia perguntar exatamente isso. Como é que fica com todos esses conhecimentos? Porque a gente também tem que ter noção que a gente está numa bolha, né? Em São Paulo, nas melhores universidades. O Mackenzie é uma bolha, né, de neurociência para a educação, né? Quer dizer, esse modelo não é o padrão das universidades por aí. Não, e assim, só desculpa te cortar. Por favor. Porque assim, o que eu ia falar é o seguinte, as instituições, de uma maneira geral, não dão a oportunidade do aluno pelo menos escolher e saber, olha, existem mais de uma abordagem teórica. Isso. Por exemplo, a gente fez psicopedagogia no Mackenzie. A gente aprendeu o que eu chamo de psicopedagogia clássica, fundamentada na psicanálise. E nós temos a maioria dos psicopedagogos brasileiros atuando com essa abordagem teórica. Sim. E tivemos a oportunidade de ter acesso de uma psicopedagogia contemporânea, fundamentada pelas ciências cognitivas. Então, assim, tem profissionais que nós nos formamos juntos, na época que eu me formei, que cada um escolheu sua abordagem teórica. Voltando para as licenciaturas, na época que a gente fez pedagogia. Eu esqueci de comentar que, terminando o doutorado, eu fiz pedagogia. Então, você tinha feito psicopedagogia, letras, psicopedagogia, agora você olha... Então... não gosta de estudar nada. Não, mas é só para explicar que... tanto na faculdade de letras quanto na pedagogia, eu não tive oportunidade de conhecer outras abordagens teóricas. E você teve paciência, depois de saber tudo que você sabia como doutor, fazer o currículo e responder provas? Você teve paciência? Porque eu fui fazer... Tive que ter, mas o que eu fiz? Olha, aliás, uma dica para quem fez... É uma pergunta pessoal, eu sei que... Não, para quem fez arte, alguma licenciatura, você tem a segunda licenciatura para licenciados. Então, você faz um currículo mais enxuto, que te ajuda nesse sentido. Mas por que eu quis trazer essa questão? Porque nós temos pesquisadores brasileiros tentando levantar essa bandeira de que a neurociência é importante, de que as ciências cognitivas, de uma maneira geral, dentre as quais a neurociência é uma delas, deveria, de fato, ser transformadas em práticas, não só ficar na teoria, que é a grande crítica da neurociência, mas ser transformada em prática e levar isso para a escola. E aí, um dos pesquisadores que fala sobre isso no Brasil é Vitor Haase. Sim. Que tem quem goste, quem não goste. Mas aí eu sou a Maria Livreira, vim trazer mais um livro, então, posso mostrar aqui? Isso, pode. Então, Pedagogia do Fracasso, o que as ciências cognitivas têm a dizer sobre a aprendizagem. Então, o Vitor Haase com o Henrique Simplício discutem isso nesse livro, falando o que está faltando, então, nas licenciaturas do Brasil, por que o professor acaba saindo com apenas uma abordagem teórica. O Vitor é até mais radical. Sim. Ele fala que só teria que ver né? Mas eu já penso que, se conseguirmos dar um pulo deles conseguirem ver, pelo menos que existem diferentes abordagens, e o professor poder escolher aquilo que ele acha que faz mais sentido, já seria melhor do que não poder ver o outro lado. Só ver isso na pós-graduação, por exemplo. Eu já tenho um olhar mais conciliador mesmo, do que o do Vitor, pelo que você está falando, né? Eu acho que o planeta precisa de professor, precisa de educador, precisa da nossa formação mais holística. Mais holística? Eu acho que isso tem o seu lugar. Mas isso não é antagônico à ciência cognitiva. Sim, claro. Então, eu acho que precisa da ciência cognitiva também. Eu acho que essa rixa, essa disputa é ruim. Eu acho que somar é melhor, entende? O que eu acho que... O que não dá para somar, por exemplo, é o método global de alfabetização. É muito errado. Não. Agora, holístico não é método global. Não, mas sobre o método global, a gente já explicou, né? Não, eu queria explicar assim, que tem professores que só estudaram método global. Nem ouviram na faculdade, né? Nem ouviram sobre método fônico, por exemplo. Aí ele vai fazer uma especialização, conhece o método fônico. E aí ele fala, poxa, consigo integrar. Então, ele fala assim, eu vou trabalhar com o contexto, eu vou trabalhar com objetos concretos, eu vou trabalhar de uma maneira mais socioconstrutivista,
mas eu vou ensinar a correspondência entre letra e som de uma maneira sistemática. E aí, houve uma iniciativa em 2019, né, com o governo federal da época, de desenvolver a Secretaria de Alfabetização, Sim. reunindo no Brasil pesquisadores das ciências cognitivas, dentre os quais a Alessandra Seabra também fez parte, tentando transformar, então, todas essas evidências em práticas e em políticas públicas, Sim. né? Então, aquele professor, entre aspas, mais aberto, que tinha uma cabeça mais socioconstrutivista na alfabetização e conheceu o método fônico, você vai ver que os materiais da PNA, da Política Nacional de Alfabetização, não falava nem em método para não gerar briga, falava Isso. instruções fônicas. Então. Então, você quer trabalhar dessa maneira mais construtivista? Não tem problema, desde que você trabalhe sistematicamente a correspondência entre letra e som. Então, pode cantar musiquinha. Tá. Pode trabalhar com as embalagens, com os rótulos, Mas enfim. envolve consciência fonológica. Desde que você sistematize essas práticas. práticas. E a atividade em si não é errada, né? Não existe atividade errada. Eu não quero que o menino leia um texto, um gênero textual. Eu quero. Só não vou expor ele a algo para ele não criar uma sinapse para o erro, criando uma hipótese errada, no momento que ele não foi ainda alfabetizado, Sim. né? Então, é igual uma nota musical. Você Sim. não tem a nota errada, É tem a que- nota fora do tom. Eu acho que é isso que a Sim. ciência cognitiva traz para a Sim. prática educacional. Não, isso é sensacional, porque assim, claro que de modos diferentes, mas essa problemática aparece muito na psicologia. E aí eu acho que eu sei por que o Vitor defende esse radicalismo, mas teria que perguntar para ele. Mas por quê? Porque o Vitor é um pesquisador de peso, né? Ele manja muito, ele não vai ter essa paciência ou política em consideração ao que se tem. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Na psicologia você também tem, sei lá, a própria psicanálise que está em debate se ela é ciência ou pseudociência, vocês devem estar vendo isso daí, né? Que está tendo muita discussão. E outras áreas da psicologia que também são de lógica dedutiva, mas quando você aplica, não se sustenta. E o que deveria acontecer é que os representantes do construtivismo, no caso da educação, do socioconstrutivismo, no caso da psicologia, né, da psicanálise e tal, eles deveriam, então, receber essa crítica e tentar dar um jeito de sair de 1900 e 1800 e alguma coisa e para poder avançar, né? Concordo. E aprimorar a teoria, né? Mas aí, qual que é o lance? Existe um apego, que aí acho que vira seita, vira alguma uma coisa assim. religião. E aí, o que o Vitor faz? Porque quando vocês estavam falando, a cabeça do pesquisador, né? Por exemplo, se eu fizer 3 grupos, eu fizer um grupo modelo método global, um grupo método global e fônico e um grupo fônico. É capaz de descobrir que o método global não tem efeito nenhum. Não estou dizendo que não. E o que fez a criança aprender foi o método fônico. Então, talvez o Vitor olhando e falando, para que você só vai colocar para fazer Arte. Não sei se você entendeu. Já tem estudos, Já tá? mostra isso? Já. Então, tá vendo? Daí o cara vai falar, mas... Não precisa. Por que você... Então, cientificamente, não. Mas a questão é que, ao mesmo tempo, a ciência... quem disse que não tem algum efeito? Que aí você não consegue mensurar, né? Porque eu também sou da área... adoro filosofia, adoro religião. Eu também adoro método baseado em evidência, amo. Mas sei que ela pode ser positivista demais, mecanicista demais, reducionista demais. E o ser humano não é isso. O ser humano é mais do que isso. E nem tudo a gente consegue medir. Por outro lado, enfim, assim... Não, por isso que eu acho que assim, é importante. Eu acho que a gente não precisa jogar o Piaget, o Vygotsky e tudo fora. Eles são importantes para formar a nossa forma de olhar o aluno, olhar a aprendizagem, né? Até porque eu acho que a sua experiência lá em Guarulhos mostrou que funciona. Porque você você usou o Piaget com... A minha coordenadora, porque eu perguntava, por que não pode, saindo da leitura escrita? Por que não pode, por exemplo, e é uma contribuição que a neurociência traz, tá? Por que não pode, por exemplo, ensinar tabuada para as crianças? Sim. Hoje eu sei por que eu posso ensinar tabuada. Tem que, né? Que eu devo ensinar. Porque libera recurso cognitivo, demanda menos memória de trabalho. O professor não aprende sobre memória de trabalho, memória de longo prazo. Você não sabe o que é isso. O método global, inclusive, vai sobrecarregar absurdamente. Absurdamente. Então, assim, esse entendimento de como o cérebro aprende, o professor não tem. Agora, você, por exemplo, as aprendizagens ativas que a neurociência vai falar, né? O trabalhar para o projeto, o trabalhar em grupo...
tem o seu momento da criança criar hipótese, Olha. tem o seu momento da criança tá ali, Existe o professor um tá momento- como mediador. Ele, Mas ele não tem que ser o pressuposto universal, mas tem momento para fazer isso, é isso? tem um momento, tem a hora certa, entendeu? Então, Sensacional, é isso. e a gente Aí você tem o casamento, então. E pensando, aí tem o casamento. Então, eu acho que a gente precisa manter e valorizar o lugar do professor, da formação do professor, mas agregar o que a ciência cognitiva tem, mas não desprezar. Sim. A sociedade vai precisar cada vez mais do professor, Não- porque a gente está ficando muito científico demais também. Exato. Entendeu? exato. O que torna uma pessoa inteligente não é o artigo científico, você deve saber. É a filosofia, é a literatura. Eu costumo- Isso te dá senso crítico, a história. Isso as pessoas não têm. Pessoalmente, a Camila lá em base tudo que a gente fala, porque ela, né? Senão a gente também está falando, mas não traz a base, ela traz a base. Mas eu costumo diferenciar. Igual os clientes de Bereia. Educação. Cadê? Eu quero o texto. Quero ter. Me dá aqui no texto. Se não tiver citado, eu não... Não, eu tenho um pessoal que é mais da educação antiga, escolástica, eles diferenciam educação de aprendizado, eu acho. Não é aprendizado o termo. Porque assim, o aprendizado é você reaplicar a técnica. Sim. A educação, não. A educação... O que é uma pessoa educada? Ela é voluntária. Porque o que acontece? Muita da coisa que a gente ensina... ensino e educação. Na verdade, o ensino é você... Tem que desengajar ali as potencialidades da criança por estimulação. Mas ela não está ali porque ela quer. Ela está ali porque ela tem que estar. Quando você começa a ser educado de verdade, segundo a visão escolástica, é quando você se interessa voluntariamente por algo e encontra alguém que também quer ensinar. Quando você tem esse encontro, aí você começa a se tornar uma pessoa educada. Esse que é tipo o que vocês fizeram. Vocês foram se educar. Vocês não foram ser ensinados a fazer neurociência. Vocês foram se educar. Por isso que vocês dominam o que vocês fazem. É diferente. Uhum. Por isso que muito professor vai fazer mestrado para ser... E ele poderia ser educado, mas às vezes ele foi fazer mestrado porque o governo exige que se não tiver mestrado, ele vai ser demitido. E o cara vai lá ser educado. Ou às vezes para E não ter plano de educado, não. carreira. Plano de carreira. E aí, às vezes, faz um mestrado também que fala de si para si. De si né? pra si. Não contribui com a ciência Exatamente. de verdade. Mas, enfim... Para colaborar com o que vocês estão aí trazendo, acho que tem tudo a ver que, por exemplo, um dos pesquisadores neurocientistas, mostra aí você agora, Gabi, que é o Dehaene, de novo, o mesmo cara dos neurônios da leitura, ele esse não tem escreveu... português, esse não tem tem, português. tem, Tem é também, que eu tá. comprei na Na época que época. não tinha ainda em português. Ele escreveu esse livro que se chama Como Aprendemos, né? How We Learn. E aí, sobre o que ele vai falar nesse livro? Ele vai falar o seguinte, que para haver aprendizagem, acho que vai ao encontro do que você está falando, a gente precisa garantir 4 pilares. Olha, Começa com atenção, que tem a ver com o que você está falando. Interesse. O que move a minha atenção é o meu interesse, né? Então, o pilar da atenção, o pilar do envolvimento ativo, ou seja, eu vou aprender desde que você me instigue, desde que eu trabalhe junto Que contigo. seja significativo. Que seja significativo. Significativo tem a ver com interesse, Sim. né? Terceiro, que seja dado o feedback do erro. Então, o professor não pode deixar... E isso vai na contramão das práticas construtivistas de alfabetização. mas as duas primeiras, tá, né? A Porque favor, as duas isso, primeiras tá a essa favor. a favor. O feedback já... Aí começa... Começa a mas até desvirtuar um aqui tava igual. pouquinho, é. Tá vendo? Não precisa jogar tudo fora, né? Isso. Então, terceiro, feedback do erro, né? Então, o aluno precisa ter consciência de quando ele errou, por que ele errou e qual que é o caminho correto, Tá. né? E o quarto, práticas de memória, ou seja, consolidação. Que é uma coisa que o construtivismo erra no português, erra na Não pode matemática. treinar, erra em Eles caderno de querem caligrafia. é só dinâmica, não tem... Foi isso. abolido, E sabe- entendeu? É só inteligência fluida, não tem cristalizado. Tipo, é só aí. Tá. E sabe a Tati Meca, né? Eu teve uma frase Só um dela. pouquinho, conhece ela só um Só um pouco. pouco, só um né? pouquinho. Eu lembro que uma vez eu peguei falando dessa questão da tabuada num grupo de pesquisa. Por isso que vale a pena quando você vai fazer uma especialização, mais a especialização até do que a graduação. Porque a graduação você ainda é pequenininha, novo, enfim, às vezes você faz Sim. aqui deu. Agora, a especialização já é legal investir numa instituição bacana, né? Até por esse networking que você está montando. Já tá mais maduro. Por esse convívio que você vai ter com os professores e tal, e pela possibilidade de repente, entrar num grupo de pesquisa. Eu participava lá do grupo de pesquisa, e eu peguei e falei assim, olha, na escola onde eu tô, as formações que eles nos dão dizem que não pode fazer tabuada, por exemplo, que não pode fazer pontilhado, que é essa questão da memória, né? Não Você pode tem que criar fazer. essa memória motora, né? Do movimento da letra e tudo mais.
Aí só um adendo. Então, Arthur, para você que não é da área educacional, né, a gente tem parâmetros curriculares nacionais, leis e orientações para o professor trabalhar com X práticas, fundamentadas por filosofias ou achismos educacionais que vão na contramão, então, do que a neurociência diz que seria mais eficaz. E o professor antigo, antes do construtivismo... Que fez magistério. Que fez magistério, intuitivamente ele sabe, eu fui educado assim. Antes de eu mandar o menino escrever o A, eu vou fazer a ondinha, que a ondinha vai virar o A, vai virar o G, vai virar o D. Né? Não vou dar um desafio tão grande. E o professor do magistério, às vezes, nem conhecia Vygotsky. Sim. Mas, indo contrário ao que Vygotsky falava, por incrível que pareça, eles falam que a criança tem que ficar experimentando, tentando. Não corrige. Daí, chega no 5º ano, eu falava para os meus alunos, né? Falava, gente, se vocês quiserem, não importa a letra que vocês vão escrever. Bastão, imprensa ou cursiva. Se for para escrever cursiva, eu vou ensinar uma letra por semana, vou sortear caderno de caligrafia. Legal. As crianças queriam um caderno de caligrafia. Lógico. Porque a letra cursiva era a letra de criança grande. Eu falei, mas não me faça esse A, que eu não sei se é um A, se é um O, se é um yin yang, se é um símbolo voodoo, amaldiçoando o professor. Eu não sei o que você está fazendo com essa letra. O cara escreve, faz o símbolo do tal, né? Tipo, que letra é essa, né? Então, Sim. é uma tecnologia e você tem que instruir a criança nisso, né? Então, eu perguntei no grupo de estudos, no grupo de pesquisa, eu falei, eles falam que não pode fazer caderno de caligrafia, que não pode fazer tabuada, daí não pode fazer pontilhado. E aí eu lembro do negócio da cartilha Caminho Suave, que tinha que pintar. Eu falei, olha, eu tô com um aluno que eu tô vendo que não tá respondendo a nada, e eu peguei as primeiras páginas do caderno da cartilha Caminho Suave. Hoje eu sei que tá trabalhando prontidão acadêmica, né? E aí eu comecei a fazer com ele. Depois desse menino, eu descobri que ele tinha uma deficiência intelectual, porque era um 5º ano já. E aí lá tem uma atividade que é para pintar o colar, azul, vermelho e amarelo, azul, vermelho e amarelo. Daí a Tati falou, Gabi, se ele não pintar azul, vermelho e amarelo no ensino infantil, ele fará no consultório, se ele não fizer na sala. Não, e um detalhe. Essa cartilha Caminho Suave, por exemplo, essas práticas que o Gabi estão falando, que hoje a pedagogia abomina, eles acabam falando de retrógrado. Então, hoje a neurociência confirma práticas que antigamente davam certo, funcionavam, mas agora com testagem, né, de eficácia. E aí, as escolas mais caras de São Paulo, por exemplo, que contratam as nossas consultorias, que não trabalham dessa forma, quando a gente vem fazer uma formação com esses professores, eles falam, nossa, mas isso é tão ultrapassado. Eu falo, não, isso é comprovado cientificamente. Né, Gá? Então, acho importante a gente falar isso, porque tem muita prática que dava certo, que foi deixada de lado por alguma canetada aí e por alguma lavagem cerebral de que aquilo era o mais eficaz, quando eles estão indo na contramão do que a neurociência vai dizer que é mais eficaz. É que vocês não vão entrar nisso, mas assim, eu que estou trazendo, mas eu por buscar essas bases também filosóficas, eu acho que um dos motivos tem base filosófica. Não é só... Tem a canetada, mas a canetada ela tem embasamento filosófico por detrás. Ideológico. Sim. Que aí também justifica o porquê disso. Mas aí, isso aí é uma discussão que não vale a pena. Agora, aqui, né? Mas é um outro episódio vale a pena para reflexão, mas aí a gente discutiria isso em outro momento. Mas, desculpa, fala, Gabriel. Não, o que eu ia falar é que eu acho que é isso o amor da ciência como o amor à verdade, né? E que eu acho que para além de si, né? E que eu acho que é um problema da nossa geração mesmo, que a gente acha que tudo é relativo. Isso. Que isso em si é relativo. Isso em si não é um absoluto. E o Humberto Eco fala isso de um jeito muito lindo. Sim. Ele fala, o que é a verdade? Ele fala assim, imagina que você está vendo lá fora alguma coisa brilhando lá fora. Aí a Camila tem uma hipótese. Eu acho que é o início de um incêndio. É melhor ir ver, Gabi, que é aquela mais preocupada. Eu com certeza ia falar, vamos lá ver. Pode ser um incêndio. O Arthur fala, não, mas não parece um incêndio. Eu acho que deve ser um vagalume. E eu falo, mas para mim pode ser, sei lá, um papelzinho brilhando. E a gente vai se aproximando disso. A gente vai tendo evidências de que, olha, vagalume não é. Tá. Olha, incêndio também não é. Olha, um papelzinho também bateu um vento forte, também não é. Eu não sei o que é, mas eu sei que isso não é. E aí eu chego lá e eu vejo que, na verdade, é um vidrinho que estava refletindo alguma luz. Não era nenhuma das nossas hipóteses. Quando eu chego lá e vejo aquilo é a verdade. Isso. A verdade é um fato que se impõe à minha percepção. E a ciência não consegue trazer a verdade... Não consegue trazer a verdade de tudo. Não, só uma Mas faceta. ela traz muitas evidências.
E é uma maluquice, é uma loucura. Você tá olhando para algo, isso aqui é um copo. E eu tô dizendo, não, não é um copo. Isso aqui é uma banana. Não, é um copo. Eu podia achar para antes. contextualizar e trazer para a área da alfabetização de novo, que a gente acabou falando bastante de um exemplo de prática baseada em evidência, que é o método de alfabetização que a escola pode escolher. Tá. A gente tem um pesquisador que eu não trouxe nenhum livro dele, Como é que você comete essa falha? que é o José Moraes, português. José Moraes, lindo. Trabalhou, né, associado à Universidade de Luxemburgo, escreveu vários livros, entre eles A Arte de Ler. Podia ter Nossa. trazido. Você De falava que eu dividia, 97, que eu amo esse. E aí, por que eu quero falar do Moraes? Porque ele fala que quando você trabalha, então, dessa maneira, com essa abordagem fônica, e melhor ainda se for multissensorial, você democratiza a alfabetização, independente do nível cognitivo e do nível socioeconômico. Olha, Então, Isso é ele lindo. tem livros, né, que falam sobre, acho que, alfabetização na democracia, alguma coisa assim. que não feriria o princípio ideológico, mas traria resultado. Quer dizer, o cara conseguiu resolver esse problema. Poxa, Gente, se a gente alfabetizar essas crianças no primeiro ano, dá tempo de você ficar trabalhando gênero textual O resto da vida. dá a base, Agora, depois vai. a professora do primeiro ano acha que alfabetizou, porque a criança faz umas leituras logográficas. Falaram te aí, amo. falaram. Ela acha, é uma pseudo-leitura. Ela tá sobrecarregando a O memória léxico da dela é criança. logográfico ainda e não... Tá? Ela tá tratando a imagem ainda como um desenho e ela acerta pelo tipo de atividade, né? Só que aí, quando chega no segundo Foi a sua ano... Siri? Não tá? Alguém falou alguma palavra próxima daquela moça da Amazon? Ah, Ela respondeu aqui. Ela ah, entendeu. a Alexa. A palavra léxica. Ah, Você olha falou só. léxico, Arthur. Verdade, Lembrou eu a tenho. nossa moça aqui. Pronto, beleza. Que controla a iluminação. Desculpa. Imagina, que foi engraçado. Interrompemos seu raciocínio, por favor, Gabriel. Mas e agora eu tenho raciocínio ainda? Deixa eu que eu tava... Você tá falando do alfabético, falando da estratégia... Então, a professora acha que alfabetizou de fato no primeiro ano. E aí, como eu já tive essa experiência na escola de aula há alguns anos, eu sei que a professora do segundo ano pensa que ela vacona, falou que estava todo mundo alfabetizado, não tão nada. É porque a demanda mudou. E aí o cérebro não aguenta ficar identificando palavra pela estratégia logográfica dessa forma. Tem que ir pra rota fonológica... Que não foi desenvolvida. Ou pior, foi mal desenvolvida, porque a criança construiu várias hipóteses erradas. Então, você fica construindo e reconstruindo. Tipo, você chega no E pra quinto ano com a desaprender- criança analfabeta. Para desaprender é complicado. Quer dizer, você sabia que nem existe esse termo, né, em Desaprender, psicologia? né? Desaprender. Existe um aprender em cima do erro, do errado. Aí vira São Paulo, né? Que você não planeja nada, fica tudo construído Sim. em cima de tudo, é muito mais difícil. Não, e aí um detalhe. Se esse menino, então, que não foi alfabetizado adequadamente nesse primeiro ano, não vai ser alfabetizado no Fundamental 1, aí ele chega no Fundamental 2, é pior. Por quê? Nós temos, na educação infantil e Fundi 1, professores que são pedagogos. Então, geralmente, a criança fica com o mesmo professor o ano todo. Vai para o Fundi 2, eu tenho um número maior de professores, um para cada disciplina, e uma formação diferente da pedagogia, que é o cara focado no conteúdo dele. Tá. Então, é assim, o cara não aprendeu a ler e escrever, o problema é dele, eu tenho que dar meu conteúdo aqui. É. Oração sintática, virando a do não sei bola o de que lá, neve. nananã. Vai virando essa bola de neve. E aí, isso vai desencadear onde? Nos resultados do PISA, que a gente tem Sim. visto, que nós somos campeões dos Na analfabetos, falência. dos analfabetos funcionais. E perde o pico a janela do desenvolvimento, né? Que é... Não, e o pior de tudo, você desemboca o quê? Desemboca na autoestima da criança, no futuro da criança. Você joga geração e atrás de geração na lata do lixo. Porque eu ouvi de alguns professores, mais de uma vez, falando, esse menino aqui tá fazendo escola para ser ladrão, para ser bandido. Caramba. Porque ele não aprende nada, ele não quer saber nada. Não, por um lado, você de fato vai ter os meninos que têm melhor inteligência cristalizada e fluida, mas que não se interessaram dentro dos 4 pilares do Dehaene. Tá. Então, não se engajaram em aprender, vamos dizer assim. E é o cara que vai, de fato, comandar o tráfico, por Sim. exemplo. Que é o cara Por exemplo. superdotado, não diagnosticado, que está lá comandando o tráfico, por exemplo. E, por outro lado, o que a gente vai ter? Uma má formação dessa galera chegando no ensino superior. Então, você vai ver, por exemplo, várias universidades públicas e particulares criando centros de atendimento psicopedagógico de alunos no ensino superior, coisa que Porque eles antigamente a sabem gente ler e não escrever. tinha.
Então, assim, não é porque o cara tem um diagnóstico de TDAH que precisa de uma prova adaptada no ensino superior. Não é isso. É o cara que não está alfabetizado e que está chegando na Unisquina para virar o professor do futuro. Para virar o professor do futuro. Então, tá uma bola de neve muito triste, perigosa. Sim, é uma fonte de psicopatologia, inclusive, porque isso também vira risco para doença mental, né? Uhum. Mas, ó, eu acho que tem um problema. Vocês estão falando aqui, eu fui tentando entender uma coisa. Eu acho que existe uma confusão entre autonomia e ficar gerando hipóteses do que pode ser a verdade. Porque, assim, supõe-se que se você deixar a criança criar a hipótese do que está acontecendo, é como se você estivesse estimulando a liberdade dela de pensar. Uhum. E, por outro lado, se você der para ela der o feedback, você estaria podando essa liberdade. Eu acho que aqui é que está o problema, né? Quer dizer, como é que você conseguiria garantir a autonomia dela, a liberdade de pensar, né? Sem necessariamente deixá-la criar falsas hipóteses, porque ela não sabe, não tem referência mesmo para poder hipotetizar. Quer dizer, se conseguir garantir para esses teóricos de que você não está acabando com a liberdade dela, pelo contrário, você está até alimentando ela corretamente, talvez você consiga uma flexibilidade ideológica para... Estou pensando aqui, né? Eu acho que essa é a palavra, flexibilidade. Porque eu acredito que há momento para a escola ser tradicional. Sim. Porque se é tradicional é porque funciona, certo? Se a gente chegou até aqui, alguma coisa funciona. Alguma coisa funciona. Mas método sistemático, objetivo, não necessariamente é tradicional. Não, mas quando Existe uma confusão também em relação a isso. No artigo da Alessandra e da Natália de 2011, que elas falam métodos de alfabetização, delimitação de procedimentos para uma prática eficaz, elas vão falar sobre o que é um método tradicional. Não, mas eu não estou nem me referindo restritamente à alfabetização. Estou falando, por exemplo, fazer a tabuada. Sim. Simplesmente agora você não vou mediar nada. Agora eu sou professor e eu vou te passar de forma explícita. Sim. Não dá tempo, eu vou passar na lousa mesmo. Decora, né? Ou aprende. Agora vamos passar na lousa, porque eu, enquanto professor, usei estratégias mais tradicionais, a depender do meu planejamento, e teve dias que eu fiz estratégias mais construtivistas. A minha coordenadora falava, Gabriel, não debate com as formadoras da prefeitura. Sim. Você é o professor mais construtivista que tem na escola, é você. Faz seu trabalho e beleza. Tem espaço para o projeto, tem espaço para você ser o professor mesmo e tem espaço para você ser o mediador. E tem uma aprendizagem quando a criança se submete a um professor. Com certeza. Alguém que é superior. Tem uma aprendizagem na obediência também, na disciplina, né? Em esperar a minha vez para falar. Não vou. Eu ajudo algumas crianças, acompanho algumas crianças no consultório psicopedagógico que eles acham que são reis. Eu falo, amigão, você não é rei. É o lance da hierarquia que se perdeu, né? Então, também, assim, que ser humano a gente está formando, né? Isso. Eu acho que as coisas... Shakespeare acha isso, né? Em Hamlet. As coisas em si não são... A Camila me olhando. Eu amo essa parte. As coisas em si não são nem boas nem más. Depende do pensamento que a gente tem sobre elas, o uso que a gente vai dar sobre elas. Então, se eu tenho um momento que eu sei que é importante ser firme, e ser o pai, e ser o professor, e falar de forma explícita... Tudo bem. E se eu sei que tem um momento também de eu ser mediador e baixar no nível da criança, dar tempo para ela, tudo bem também, né? Então, eu acho que é isso, ter esse equilíbrio. Sensacional. Essa flexibilidade, como você disse. Sensacional. Gente, nosso tempo é curto, né? Então, temos que ir finalizando. Eu vou fazer só um pequeno comentário e vou fazer uma pergunta para vocês para a gente encerrar. Eu entendo que pode ser que eu esteja errado, mas acho que sempre se priorizou muito a percepção de como as coisas são. E essas hipóteses dessas abordagens mais modernas, né, que é o construtivismo e tal, eles começaram nesse processo de levantar hipóteses, tirar a capacidade de ver as coisas como são e você começa a formar uma realidade subjetiva. Então, aí você metaverso. Aí você cai no problema de que hoje que cada ser humano é único e por isso que você fala, às vezes a gente posta um negócio aqui, vem uma pessoa que não é especialista na área, não sabe nada do que... Mas eu não concordo com você. Que bom que você não concorda. Mas assim, para você não concordar, você tem que ter feito mestrado, doutorado, ter publicado não sei quanto e ter contribuído. Aí você pode dizer, mas eu sei, sou arrogante muito da minha parte, mas assim, eu não vou chegar para o engenheiro e falar, não concordo que a fórmula que você construiu esse prédio está errada. Não tem como. Você tem que... se você quiser discutir, né, você não pode não concordar. E aí, como nunca foi dado feedback, né,
que essa parte... Então, a pessoa acha que realmente pode achar Que o que ele ela pode quiser. chegar lá naquela luzinha que tava brilhando. Você viu que não é um vagalume, não é uma chama, não é... E você continua insistindo que é um vagalume. E aí Cara, deprime, não é. e aí deprime e começa a tomar remédio, né? Mas rapidamente, isso que você está falando, em algumas áreas parece que é mais respeitado. Sim. Então, por exemplo, na engenharia, Exatas, se com você não é certeza. engenheiro, você chega e fala, ó, discordo. Até porque o É prédio vai verdade. cair, Quem é né? você? Até porque Não, o prédio então, vai mas cair. ó, na medicina, na Sim. indústria Verdade. mobilística, na área de cosméticos, medicamentos, isso é respeitado. Vem para a Humanas- área educacional, você pergunta para um professor, que legal essa sua atividade, como que você aprendeu? Ah, porque meu amigo que é vizinho de porta estava fazendo, então também estou fazendo. Olha só. Um mete o bedelho no outro Sim. e não fica uma coisa assim, não, eu pesquisei, por exemplo, na base de dados e eu vi que essa prática aqui é mais eficaz. Não existe isso. Tinha que ter na formação esse ensino de buscar, Não né? existe isso. Por isso que é lindo a Camila trazer sempre os livros, né? Ela sempre faz questão. E aí não existe isso que você estava falando, que então em outras áreas vai haver esse respeito e na nossa área meio que tudo pode. Tudo pode. Todo mundo sabe Todo tudo. mundo é professor, todo mundo... Porque o cérebro, né, é único. Então você tem, imagina, o professor que tem 30 em sala de aula, ele tem que ensinar da melhor forma para cada um. Gente, é uma loucura. Quem fala isso não Com esteve numa sala de aula com Tinha que 30 ganhar R$1 milhão crianças. por mês, né? Não, mas essa pessoa não esteve em sala de aula. Sim. Não esteve. Só na teoria, né? Mas você concluiu o seu raciocínio? Eu te cortei. Não, perfeito. Concluí sim. E isso que você trouxe complementa demais, porque como eu não sou da área, eu suponho e eu fico feliz que tem correspondência com a prática de vocês. Mas, ó, duas coisinhas. Eu vou mostrar aqui o trabalho, então. É um só, é o mesmo. É o mesmo trabalho, mesmo. são volumes diferentes, é isso? Não, Apresenta são os dois vocês. do Gabi. Deixa cá falar. Tá bom. Camila é Presente. boa Maria de- Livreira. Não, na verdade, esses dois volumes são do mesmo volume. Na verdade, é uma coleção chamada Intervenções em Psicopedagogia, que é uma iniciativa da Carolina Toledo Pisa, da Thaís Campos e do Eliseu Coutinho, né, lá do Mackenzie. O que eles fizeram? Eles organizaram, então, 3 volumes falando de práticas em psicopedagogia. A gente tem muita coisa na área da avaliação, Olha. mas quase nada publicado para intervenção. E aí a gente pôde colaborar, o Gabi em 2 capítulos, mas ele e não sei se você conhece a doutora Bruna Trevisan. Não, nunca ouvi falar. né? Pouco. Nós escrevemos esse capítulo sobre um caso clínico de práticas psicopedagógicas multidisciplinares com crianças pré-escolares. Essa parte, professora. Oi? Só inclina um pouquinho. Assim? O contrário. Assim? Assim, isso. Para que a gente possa ver, mas é bem pequena a letra, tá? Não, mas- Pelo menos para que as pessoas vejam que o conteúdo, assim. Tá. Então, a gente escreveu esse capítulo de casos clínicos de intervenção psicopedagógica com crianças pré-escolares. Tá? Muito legal. Muito legal. Então, depois vocês podem ver na editora Hugraff. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom. Aliás, é uma editora recente no Brasil que está fazendo muita coisa legal, né? Para a gente encerrar, eu queria, sinteticamente, até por causa do horário, que vocês deixassem uma mensagem, né? Você Do vai coração, pensando, né? viu? De tudo que a gente falou, o que é Sem mais querer legal? declamar, tá? Tá. Pensa você. Começa você primeiro. Na verdade, eu queria deixar uma dica Boa. prática. Nós temos no Brasil um movimento que está fazendo 10 anos este ano, que é o movimento Rede Ciência para Educação, Rede CPE, que é uma iniciativa do Roberto Lente, que é um neurocientista que quem não estuda neurociência nunca ouviu falar. Para quem estuda neurociência, Bem conhecido. ele escreveu vários materiais, incluindo 100 bilhões de neurônios. Que agora é 80, né? E ele faz uma brincadeira muito legal, Arthur, que ele fala assim, que ele tem tentado, com essa iniciativa, reunir os pesquisadores brasileiros da Neurolândia com a Educópolis. Ele fala, chegou a hora Sensacional. de conectar a Neurolândia com a Educópolis. Então, desde então, várias publicações têm surgido desse movimento. Se você é professor da escola e está assistindo esse podcast com a gente, você pode ser amigo da Rede CPE. Então, entra aí no Instagram, entra no site deles, tem indicações de eventos, Olha. publicações científicas, tem podcast, Olha, livros, etc. Rede CPE. Rede CPE. Bela dica. Obrigado. Eu acho que eu quero falar para o professor que vai se apaixonando também pela ciência cognitiva, pelas neurociências. Eu fui me apaixonando também aos poucos e hoje eu tenho, assim como a Camila despertou essa paixão em mim, e a Bruna, as meninas também, hoje eu tenho podido ter a honra de inspirar outros professores. E, de fato, faz toda a diferença. Porque uma coisa é vir um psicólogo falar, fono falar, mas outra coisa é alguém que já esteve no chão da sala de aula, né? Então, eu tenho
encorajado os professores a desejarem fazer pesquisa, amar a ciência, amar a verdade. E a gente não só consumir a pesquisa... Na medicina isso é mais comum, né? Você consome ciência, mas você também faz ciência. Isso. Eu acho que a hora que a gente começar isso... E já tem começado, né? Acho que somos exemplos disso. Sim. A revolução vai acontecendo. As revoluções começam, de fato, de baixo para cima, né? Daí a gente muda a educação. E eu sempre digo algo. Eu não acredito que a educação vai mudar toda a nossa sociedade, que a gente é responsável por salvar o mundo. Mas acho que dificilmente a gente vai ter um país diferente se uma mudança não passar pela educação. Precisa passar pela sala de aula para a gente ter uma sociedade, um mundo melhor. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, eu queria agradecer muito, né, pelo tempo de vocês. Não é fácil na agenda de vocês. Para encontrar vocês, Instagram, fala o arroba... Arroba drgabriel.brito. DR de doutor. De doutor. Doutor Gabriel.brito. Um T só, B-R-I-T-O. Isso. E tem também o arroba Projeto Educar com Evidências, que a gente tem uma plataforma lá com alguns cursos para quem quiser começar a se especializar nessa área. Então, existe um curso EAD? EAD, 3 cursos, na verdade. Tem uma trilha lá para o professor seguir. Como chama? Projeto Educar com Evidências. Projeto Educar com... É exatamente o que nós estamos conversando. Legal, aí, né? Você está assistindo esse podcast, confira lá. No próprio Instagram, acha. No meu Instagram, drgabriel.brito, acha. Tem um link, Instagram, tem uma plataforma. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Camila... O meu é @CamilaLeon82. 82. Camila Leão. Leon, lembra? Não é Leão, Não, né? Mas... É em espanhol, que mi padre es chileno. Muito legal. Então, obrigado. Manteremos contato. Quem sabe a gente não faz um segundo episódio, né? Quem quiser... Eu gostaria de ter perguntado para vocês tantas outras coisas, mas o tempo é curto. Né? Acho que eu queria falar uma coisinha, que eu e o Gabi somos docentes da especialização em Neurociência Aplicada à Educação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Olha só. Que nós temos, né, o curso presencial e EAD. Então, esperamos vocês que queiram aí estudar Neurociência Aplicada à Educação. Primeiro ano, as disciplinas são todas de neurociência básica, com os professores da Santa Casa, indo para o laboratório e tal. Segundo ano de curso, Neurociência Aplicada. Então, a gente vai falar de práticas baseadas em evidência. Aí. E quem quiser hoje mesmo estudar, ser aluno da Camila, como eu fui, no Linktree dela tem vários cursos também, né, cara? É verdade. Então, acessa... O INDH, que é o Instituto, Isso, né? eu queria comentar também. Então, além do Camila Leon 82, vocês podem acessar o Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano, do qual eu, Alessandra Seabra e Tatiana Meca fazemos parte. E temos vários eventos esse ano. Vou destacar, em agosto, nós vamos fazer o 4º simpósio INDH com o tema Funções Executivas. Uau, muito bom, muito bom. Eu acho que eu participei de um simpósio de saúde mental na infância, alguma coisa assim. Muito legal mesmo. O simpósio é muito profissional. A organização que elas têm é top. Camila tá nessa organização, né, gente? Por favor, sem sombra de dúvidas. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Namastê. Namastê. Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui até este momento. Dê o seu like. Comente se você chegou até aqui. E não esqueça de compartilhar o vídeo, né? Assim o YouTube pode distribuir esse conteúdo que pode sim fazer a diferença na vida de um professor. E esse professor, buscando conhecimento, vai fazer a diferença na vida de vários alunos. E a gente, de tijolinho em tijolinho, pode fazer a nossa contribuição. Que acho que, em vez de a gente querer mudar, né, o todo, a gente tem que mudar o que a gente pode. E isso já talvez baste. Amém. Um abraço, até o próximo episódio.